É uma alegria vê-los a todos aqui, queridos amigos. E, apesar da tristeza que se abateu sobre nós, né? Mas, enfim, é aquilo, né? Ele ordena o que lhe apraz e que recurso temos nós, né? Nós estamos sempre na dependência das graças, das bênçãos e das confirmações dele. Mas como o João mencionou, né? A ideia é nós estarmos completando um trabalho de 4 apresentações sobre palavras ocultas, né, e temas correlacionados às palavras ocultas. Eu pergunto, vocês estão enxergando minha tela? Sim. Sim, obrigado. Eu queria começar fazendo um esclarecimento que eu andei trocando dos textos tradicionais nossos na língua portuguesa do Brasil, vamos dizer mais claramente. Nós estávamos até hoje acostumados a usar a palavra convênio, né? Mas como aqui no Brasil foi decidido por um grupo de revisão, de tradução, né, a partir de agora nós vamos ficar conhecendo o convênio como aliança, o que é muito interessante, porque além de já ser usado em Portugal, né, é a palavra que se utiliza, por exemplo, no cristianismo. Em outras religiões também, traduzidos para o português, foi traduzido como aliança. Mas, enfim, né, esse seria o nosso tema. E para falar de aliança nas palavras ocultas, na verdade, antes de começar o livro Palavras Ocultas, Bahá'u'lláh já revela na introdução, né, falando sobre a aliança. Ele escreve: ele é a glória das glórias. Ao explicar o livro Palavras Ocultas, ele diz: eis o que desceu do reino da glória, proferido pela língua de poder e grandeza e revelado aos profetas de antanho. Nós lhe tiramos a quinta essência e a revestimos com a roupagem da brevidade, em sinal de graça aos justos, a fim de que se mantenham fiéis à aliança de Deus. Cumpram em suas vidas aquilo de que ele os incumbiu e no reino do Espírito obtenham a joia da virtude divina. Veja que texto maravilhoso, riquíssimo, nós não vamos explorá-lo, né? Mas aqui fala que isso é um sinal de graça aos justos e tem um propósito, uma finalidade que o Bahá'u'lláh revelou, entre outras, né? Uma delas é que se mantenham fiéis à aliança de Deus. Para isso ele revelou palavras ocultas. Também é uma maneira, né, de cumprir nas nossas vidas aquilo de que ele nos incumbiu, ou seja, lendo, meditando e praticando as palavras ocultas, como dizia Abdu'l-Bahá, né, é uma forma de cumprir nossas vidas aquilo que ele nos incumbiu. E além de tudo isso, obter a joia da virtude divina, não apenas nesse mundo, mas também no reino do Espírito. Veja então que um dos propósitos da revelação de palavras ocultas é firmeza na aliança de Deus. Por mais estranho, antigamente a gente diria firmeza no convênio. A Casa de Justiça explica, né, sobre a aliança maior e sobre a aliança menor. Ela diz: uma aliança no sentido religioso é um acordo compromissivo entre Deus e o homem, pelo qual Deus requer do homem certa conduta, em troca da qual ele garante certas bênçãos, ou através da qual ele concede ao homem certos favores, em troca dos quais ele toma daqueles que os aceitam um compromisso de se comportarem de certo modo. Eu vou fazer uma pausa antes de continuar essa frase da Casa de Justiça. Se nós lembrarmos, né, da primeira apresentação sobre palavras ocultas e Gênesis, né, o que Deus fez com Adão naquela história mitológica, vamos dizer assim, né, que Abdu'l-Bahá diz não podemos interpretar ao pé da letra, foi justamente esse compromisso, né? Deus
combinou com Adão, vamos dizer assim, que ele, Deus, daria uma série de bênçãos, deixaria Adão viver no reino espiritual, né? Desde que ele, em troca disso, se comportasse de determinada maneira. Que era o quê? Ser obediente a Deus, não comer da árvore do bem e do mal, que a gente sabe que era praticar o livre-arbítrio, né? No sentido de livre-arbítrio de optar pela opção de apego às coisas mundanas e tudo mais, né? Esse foi o deslize de Adão. Então, basicamente, ali era uma aliança de Deus com Adão. E aí a Casa de Justiça continua. Por exemplo, há a aliança maior que todo manifestante de Deus faz com seus seguidores, prometendo que na plenitude dos tempos um novo manifestante será enviado, e tomando deles o compromisso de aceitá-lo quando isto ocorrer. Ou seja, cada manifestante de Deus, cada profeta, né, ele faz um compromisso com os seus seguidores de que, na plenitude dos tempos, como diz a casa, aqui se refere quando estiver terminando a dispensação desse manifestante de Deus e estiver surgindo uma nova dispensação, ou usando o sol como exemplo. Quando o sol estiver se pondo, isso seria a plenitude dos tempos, e estiver nascendo um novo sol, né, os seguidores do sol anterior devem reconhecer o novo sol, que, na verdade, o sol é um só, né, mas ele vem com um novo nome, ele vem com novas condições. Então, essa é a aliança maior. E aí a Casa de Justiça continua explicando. Há também a aliança menor que um manifestante de Deus faz com seus seguidores. Até aqui está igual. A aliança é sempre do manifestante de Deus com seus seguidores. De modo que, após ele, ou seja, quando ele ascender desse mundo, aceitem seu sucessor designado. Se assim o fazem, a fé pode permanecer unida e pura. Caso contrário, a fé se torna dividida e sua força é despendida. É um convênio deste tipo que Bahá'u'lláh fez com seus seguidores com respeito a Abdu'l-Bahá e que Abdu'l-Bahá perpetuou através da ordem administrativa. É um parágrafo muito rico, né? Porque, ao mesmo tempo que ele fala que é um compromisso do manifestante com seus seguidores, ao mesmo tempo ele fala que esse convênio não é apenas no caso de Bahá'u'lláh para com Abdu'l-Bahá, mas também ele continua o convênio, ele não para na aceitação Abdu'l-Bahá. Esse convênio continua no convênio que Abdu'l-Bahá fez com os mesmos seguidores de Bahá'u'lláh, né, através da ordem administrativa. E aqui, no caso da fé Bahá'í, tem implicações com o guardião e com a Casa de Justiça. Então, veja que existem dois tipos de convênio, a Casa de Justiça está falando, né? Um deles é o manifestante de Deus faz com relação à aceitação do próximo manifestante, da próxima dispensação, né? O outro é do manifestante fazendo também com os seus seguidores, mas com relação à sua sucessão imediata, né? Não com relação a um próximo manifestante, mas com relação à continuidade da sua fé. E que, se isso não é seguido, essa fé, como diz aqui a Casa de Justiça, se torna dividida e sua força é despendida. Nós sabemos que, infelizmente, no passado, embora o Bab afirma que todas as revelações desceram do céu com a finalidade de se tornarem universais, aconteceu com elas isso que está aqui. Porque a humanidade não era madura o suficiente para aceitar uma continuidade dos manifestantes do passado, de seguir a sua sucessão, né? E com isso a sua própria fé já começa dividida e com a força despendida. Embora a religião ainda assim seja forte o suficiente para construir sociedades,
a sua força acaba diminuindo muito, o que agora não acontece na fé Bahá'í, porque pela primeira vez na história do mundo, um convênio expresso, escrito pela primeira vez, é feito através da pena de Bahá'u'lláh e depois de Abdu'l-Bahá. Para trazer aqui a familiaridade, né, a semelhança da existência dessa aliança, nós vamos falar um pouco agora sobre a aliança maior que mencionou a Casa de Justiça, ou seja, uma aliança que é feita com o manifestante de Deus e que sugere a vinda de um outro manifestante numa outra época. Na Bíblia, claro que no Alcorão também faz menção a todos esses que eu vou dizer aqui da Bíblia, tá? Noé, Abraão, Moisés, Jesus, mas como para nós mais conhecida é a Bíblia, eu vou trazer, e alguns pequenos textos, a Bíblia é muito rica nisso, eu escolhi alguns poucos só para demonstrar essa ligação e que isso não é uma novidade nessa dispensação, mas sempre existiu essa aliança maior e também a aliança menor, por menos que ela tenha sido escrita e clara. Então, no Antigo Testamento, em Gênesis 9, 8, diz: E falou Deus a Noé, a seus filhos com ele, dizendo: E eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Vejam que Noé colocou, né, estabeleceu essa aliança, Deus através de Noé, né? E olhem a palavra descendência, isso é importante para o argumento que nós vamos estar usando aqui, né? Quer dizer, a descendência, por toda essa dispensação, até a vinda do próximo manifestante, é assim que Deus estabelece a aliança. Mais tarde, no Gênesis 17, a Bíblia fala da aliança aí já feita com Abraão, né? E o texto diz, Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão. Desculpa, não é Abraão, aqui ainda é Abrão. E disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Abrão era o homem perfeito, né, o manifestante de Deus. E aí ele diz: E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E Abraão significa exatamente isso, né? Pai de muitas nações. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti. Ou seja, essa aliança é válida por todo o período da dispensação abrâmica, né, até a vinda do novo manifestante. E a tua descendência depois de ti em suas gerações por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Ainda no Antigo Testamento, né, que é conhecido para nós, a figura de Moisés, em Êxodo 19, diz: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Veja que aqui também tem um significado muito importante. Quer dizer, além de falar de que isso seria, de novo, para descendência, aqui está em outra forma, está escrito: anunciará aos filhos de Israel, né? Aqui mostra a maneira como o povo responde à aliança, né? Ao chamado à aliança que o Senhor faz, aqui no caso,
através de Moisés. E o povo respondeu a uma voz. Essa imagem é muito significativa para que nós vamos apresentar depois de um texto do Alcorão, né? E como o padrão Bahá'í, né? Pela fé Bahá'í ser uma expressão também do islamismo, né? Ter provindo do islamismo, ela usa muito essa linguagem. Mas é importante aqui, então, nesse número 8, que o povo respondeu numa só voz. Quer dizer, o povo concordou com aquela aliança. No Novo Testamento, só para mencionar, existem inúmeras passagens sobre nova aliança. Aliás, eu quero deixar claro aqui que o próprio termo, muitas vezes nós não nos damos conta disso, de como nós podemos nos dirigir aos cristãos e falar de outros profetas, né? Que a própria palavra testamento significa aliança. Tá? Em hebraico, a origem da palavra testamento significa aliança. E o que a Bíblia é dividida? Antigo Testamento, onde tem vários profetas, como a gente citou alguns aqui, Moisés, Abraão, Noé, o próprio Adão, né, que ela não coloca dessa forma, mas dá para entender. E depois o Novo Testamento, quer dizer, uma nova aliança que foi feita com Jesus. E em Hebreus está escrito, eles servem num santuário, aqui está falando dos sacerdotes judeus, tá? Dos altos sacerdotes judeus, sumos sacerdotes judeus. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. A ideia de espelho, né? Porque Deus revelou a Moisés como deveria construir o santuário. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Olha que ideia maravilhosa, como fala aqui de revelação progressiva. Né? Que diz, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Isso mostra a necessidade de renovação, porque com o tempo ela já não é mais adequada, aquela aliança, e é necessária uma nova aliança. Mas aqui, então, agora nós vamos entrar naquele que é o padrão que Palavras Ocultas usa para se referir à aliança. E aqui é um texto do Alcorão, tá? Numa surá que chama Os Simos, e que diz o seguinte: e de quando o teu Senhor extraiu das entranhas dos filhos de Adão os seus descendentes. Amigo, deixa eu chamar a atenção aqui para isso. Né? Vocês lembram que nos outros textos lá também, para os outros profetas, falava dos seus descendentes. Porque, de novo, o convênio maior é feito para que a descendência, né, do profeta, quer dizer, os seus seguidores, na verdade, né, aceitem uma nova manifestação. Esse é o convênio maior, esse é a aliança maior. Então, vou repetir. E de quando o teu Senhor extraiu das entranhas dos filhos de Adão os seus descendentes, e os fez testemunhar de si próprios, dizendo, não é verdade que sou o vosso Senhor? Disseram, sim, damos testemunho. Fizemos isto com o fim de que no dia da ressurreição não dissesseis, não estávamos cientes. Veja, essa passagem, ela é muito importante, tanto é que os muçulmanos chamam isso de dia do Alast. Alast é a pergunta, né? Não sou, Alast é Alastu Rabbekom, que em árabe significa não sou o vosso Senhor, né? E aqui diz, todos responderam na presença dos descendentes, os descendentes de Adão, num tempo que não existe tempo, num tempo atemporal, né? Ou seja, na pré-existência, né? Que sim. Ou seja, quando isso aqui é uma imagem
de que quando aparece um manifestante de Deus no mundo fenomênico, no mundo material, né, anteriormente, as coisas criadas haviam dito que sim, aceitariam. Porque Bahá'u'lláh diz que é a partir desse momento que se distingue o correto do errado, o reto do não reto, né? O crente do descrente. É através desse livre-arbítrio, só que aqui eu não estou falando mais de tempo atemporal, tá? Isso manifestado nesse mundo. Quando alguns humanos se levantam e falam, sim, eu acredito, né? É nesse momento que se realiza essa profecia, vamos dizer assim. Tá? E esse descendentes que está aqui, a palavra original é Alam Edar, ou Zar, eu não sei exatamente, tá? Mas que tem muito significado. Significa sementes, porque é potenciais, a ideia de que uma semente vai se transformar numa árvore, mas ela tem só o potencial, ela precisa ser colocada na terra, ela precisa ser aguada, ela precisa de algumas condições, né? Como precisa ter um primeiro crente para que o manifestante de Deus se manifeste, né? Repetir Então, em árabe, por favor. desculpa? Pode repetir em árabe a palavra? Está escrita aqui, eu não sei pronunciar, mas parece que é Alam Ezar. É que tão pequenininho. Obrigada. Abdu'l-Bahá, agora vamos ver a explicação. Logo em seguida eu trago um texto de Bahá'u'lláh, porque, veja bem, esse texto aqui do Alcorão, de Muhammad, ele deu margem para um monte de especulação. Isso aí são coisas que acontecem lá no mundo metafísico e tal, e aí começaram a voar. Aí, então, naquela obra, O Tabernáculo da Unidade, Bahá'u'lláh explica o que é esse significado e a referência de que isso é o maior. Então, Bahá'u'lláh explica. Esse Alam-Ezar é a mesma coisa que reino das entidades sutis. Foi traduzido assim porque foi como Abdu'l-Bahá acabou se referindo a ele. Tá? Esse de descendentes, sementes e tudo. Então, Bahá'u'lláh diz, quanto ao reino das entidades sutis, que é frequentemente referido, pertence à revelação dos profetas. E tudo mais é mera superstição e vãs fantasias. Quando surge uma nova revelação, todos os homens são iguais em grau. Em decorrência, porém, de sua aceitação ou rejeição, subida ou queda, movimento ou inação, reconhecimento ou negação, eles chegam às diferenciações conhecidas. Por exemplo, o verdadeiro Deus, magnificada seja a sua glória, falando por intermédio de seu manifestante, afirma: não sou eu teu Senhor? Toda alma que responde sim, verdadeiramente, é contada entre os mais distinguidos de todos os homens aos olhos de Deus. Nossa explicação é que antes da palavra de Deus ser revelada, todos os homens são iguais em grau e sua condição é uma e a mesma. É somente mais tarde que as diferenças aparecem, como tu tens observado. Acho que aqui é importante fazer um esclarecimento. Não sei se os amigos se lembram, acho que foi na apresentação sobre o amor, na última apresentação, que eu comentei que Abdu'l-Bahá cita isso, né? De que quando no conhecimento de Deus há uma diferenciação, que na verdade é o grau do manifestante de Deus, né? As pessoas fazem uma ligação com isso e com esse texto do Alcorão. Abdu'l-Bahá, na fé Bahá'í, esses textos metafísicos, né, sistemas místicos, são trazidos para acontecimentos reais. Quer dizer, eles só têm uma existência concreta quando ocorre aqui na Terra. Então, essa afirmação de que os filhos de Adão, seus descendentes,
ou reino das entidades sutis, né, respondem, na verdade, uma referência àquelas pessoas que escutam o manifestante de Deus nesse dia, como nós hoje. Né? Nós chegamos a um momento da nossa vida que nós tivemos que dizer sim ou não para o que nós fomos chamados. Reconhecemos ou não a Bahá'u'lláh? Né? Então, é nesse sentido, Bahá'u'lláh está dizendo que foi revelado esse texto. Ou seja, cada vez que se torna manifesto, revelado o manifestante de Deus, é como se ele estivesse fazendo uma pergunta. E até lá, todos os seres humanos são iguais. Sacerdote já não tem mais a posição de sacerdote. E, na realidade, acontece até o contrário. As pessoas mais humildes são aquelas que respondem sim, e elas passam a ter a diferenciação, né? que é referido aqui, que Bahá'u'lláh fala dessa diferenciação. Antes disso, todos os homens são iguais, espiritualmente falando, é claro. Nessa mesma obra, o Tabernáculo da Unidade, tem uma nota em que Abdu'l-Bahá explica isso. Ele fala: o reino das entidades sutis, ou Alam Ezar, é uma alusão à aliança entre Deus e Adão mencionada no Alcorão. Em uma epístola, Abdu'l-Bahá escreveu: o reino das entidades sutis que é mencionado refere-se às realidades, especificações, individualizações, capacidades e potencialidades do homem no espelho do conhecimento divino. Como essas potencialidades e capacidades diferem, porque cada ser humano é uma realidade, cada uma delas tem sua própria exigência particular. Aquela exigência, quer dizer, naquela condição em que o homem é provado, vamos dizer assim, pela pergunta: eu não sou vosso Senhor, né? Abdu'l-Bahá diz: aquela exigência consiste em aquiescência e súplica. Ou seja, o homem precisa ter muita humildade, aquiescência, quer dizer, concordância, né, com a pergunta, responder sim em um espírito de súplica, né, para que Deus aceite realmente isso. Então, isso posto, amigos, mostrando esse background, esse fundo islâmico, né, de tradições islâmicas, e na verdade não é nem tradição, do próprio Alcorão, nós vamos mostrar alguns textos e palavras ocultas que têm exatamente essa conotação, mas que na prática não assustam. Sabe? Porque na prática Abdu'l-Bahá explicou, Bahá'u'lláh explicou. Isso aqui, ele se transforma em realidade, deixa de ser uma realidade mental, intelectual, espiritual, como nós queiramos chamar, e passa a ter existência nesse mundo físico no momento da revelação do profeta, como expressão do convênio maior de Deus. Então, no persa, número 19, Bahá'u'lláh diz: ó meus amigos, tereis vós esquecido aquela manhã verdadeira, radiante, quando naquele santo e abençoado ambiente, vós todos vos reunistes em minha presença, à sombra da árvore da vida, plantada no paraíso todo glorioso? Atônitos escutastes enquanto eu fazia estas 3 sacratíssimas pronunciações. Ó amigos, não prefirais vossa vontade à minha. Nunca desejeis o que eu não desejei para vós, nem vos aproximeis de mim com corações destituídos de vida, maculados por paixões e desejos mundanos. Pudesseis vós apenas santificar vossas almas, recordaríeis, nesta hora presente, aquele lugar, aquele ambiente, e a vós todos a verdade das minhas palavras se tornaria evidente. Então, amigos, quando Bahá'u'lláh fala dessas 3, né, de não preferir a vontade nossa, né, cuidado com o nosso livre-arbítrio, é a mesma coisa, de novo, a história da árvore da vida no paraíso e tudo, né? A árvore da vida como símbolo de Bahá'u'lláh, não desejar o que ele não desejou para nós e nem aproximar dele com
corações maculados por paixões e desejos mundanos. É aquele espírito que Abdu'l-Bahá disse ali atrás, né, que é a aquiescência e radiância. É uma outra maneira de enxergar isso. Agora, aqui quando diz que se vocês pudessem santificar suas almas, vocês iam lembrar daquele lugar, aquele ambiente, não quer dizer que nossas almas têm pré-existência e estavam naquele ambiente. Mas quer dizer que isso é um poder espiritual, isso é poder do reino, e para Deus, no conhecimento de Deus, essas almas, nós que estamos aqui conversando hoje, e que em algum momento respondemos sim, né? No conhecimento de Deus, esse sim nosso já existia para Deus. Abdu'l-Bahá explica esse texto. Ele diz: a manhã verdadeira e radiante, que consta ali em cima, né, que a gente deveria lembrar dela, é o alvorecer do convênio e a primeira luz do testamento do sol do mundo. Veja que aqui agora tem uma variação, porque até agora Abdu'l-Bahá estava falando desculpa que esse convênio aqui deveria estar escrito aliança, viu, amigos? Mas passou. Eu deveria ter trocado. Até agora está se falando da aliança maior, mas agora Abdu'l-Bahá fala, olha, essa palavra oculta aqui tem um outro sentido que eu, como intérprete da palavra sagrada, posso dizer para vocês. E ele está dizendo, é a primeira luz do testamento, porque manhã sempre dá uma ideia de primeira luz, né? É a luz do testamento do sol do mundo. Quem que fez testamento? Bahá'u'lláh. Quem que consta do testamento? Abdu'l-Bahá, né? O Kitabiá, né? O livro do meu convênio, também chamado, né? A árvore de Anissá é a árvore abençoada que floresceu do mais grandioso paraíso, como a história lá de Adão e Eva, né? E projeta sua sombra sobre todas as regiões. Quer dizer, o convênio, né, de Bahá'u'lláh vai abranger todas as regiões. Uma outra explicação que Abdu'l-Bahá dá sobre esse mesmo texto. Pelo termo, aquela manhã verdadeira e radiante mencionada nas palavras ocultas, entende-se a aurora da revelação divina quando o excelso se manifestou na plenitude da sua glória, enquanto que a árvore abençoada se refere à antiga beleza. Então, veja, aqui quando fala a palavra excelso, sempre é uma referência ao Ba, tá? É o título dele, o excelso. Tá? Então, a aurora da revelação aqui, Abdu'l-Bahá diz, tem uma outra interpretação daquela que eu dei, que aqui se refere ao Ba, e a árvore abençoada, a árvore de Anissá, né, é a antiga beleza, que significa Bahá'u'lláh. Por esses arredores, a gente já imagina um lugar, que Abdu'l-Bahá fala, meus amigos, devagar, né, com cuidado, ele fala, por esses arredores entende-se o reino do coração e do espírito. E a reunião do povo implica uma comunhão espiritual, não física. No entanto, quando o chamado de Deus foi levantado na esfera do coração e do espírito, a humanidade permaneceu negligente e desatenta, e, portanto, ficou atônita. Essa, na verdade, é a resposta da grande maioria da humanidade em todos os tempos para todos os manifestantes de Deus. E tem mais explicações sobre esse mesmo texto. Eu não vou ler o texto, porque é o mesmo, do Persa 19, só que tem duas explicações mais de Abdu'l-Bahá sobre ela. Ele fala, por árvore de Anissá, entende-se o tabernáculo do Senhor da graça. A divina árvore sagrada, a árvore da vida, a oliveira que não pertence nem ao Oriente nem ao Ocidente, cujo azeite bem poderia brilhar mesmo não tendo sido tocado pelo fogo. Então, todos esses termos, né, o tabernáculo do Senhor da graça, divina árvore sagrada, árvore da vida, são uma referência ao próprio Bahá'u'lláh. Né? E ainda Abdu'l-Bahá diz de novo, quer dizer, no mesmo texto, este é o convênio e testamento que a abençoada beleza estabeleceu através da pena suprema na Terra Santa, sob a sombra da árvore de Anissá,
que foi promulgado após a ascensão. O que foi promulgado após a ascensão? Aliança maior? Não, aliança menor. Foi o convênio, foi escrito. Esse é o testamento, é o Kitab Act. De novo, o livro do convênio de Bahá'u'lláh. É muito bonito, amigos, ver essas referências que só do Bahá Guardião poderiam esclarecer para nós. Do Persa 63. Ainda aliança nas palavras ocultas. Sabei em verdade que uma calamidade imprevista vos persegue, uma penosa punição vos espera. Não penseis que os atos que perpetrastes tenham sido apagados de minha vista. Por minha beleza, todas as vossas ações, minha pena as gravou em caracteres nítidos sobre tábuas de crisólito. Aqui, é claro, Deus está dando uma dura na humanidade de maneira geral, principalmente porque não respondeu ao chamado, não respondeu com o sim. Acaso eu não sou o vosso Senhor? Bahá'u'lláh escreveu para os reis, líderes do mundo, depois da revelação desse texto, inclusive, mas a resposta nós já sabemos. E aí ele diz, todas as vossas ações me apenas gravou em caracteres nítidos sobre tábuas de crisólito. Quer dizer, num sentido, lembrando que, como a Casa de Justiça define convênio maior, ou aliança maior, como um compromisso entre duas partes, nas quais Deus confere bênçãos, Deus sempre cumpre a parte dele. E a outra parte, que deveria ter determinados comportamentos em troca, esses determinados comportamentos não ocorrem. Então, Deus tem que ser justo. Tem que educar a humanidade de alguma maneira. Mas, enfim, com relação a esse texto, Abdu'l-Bahá diz, tu perguntaste sobre a tábua de crisólito. Crisólito, amigos, é uma pedra nobre com cor de ouro, e isso materialmente falando. E a epístola preservada, Abdu'l-Bahá vai explicar os dois. Por tábua de crisólito, entende-se o livro do convênio, de novo, deveria ser da aliança de Bahá'u'lláh, que é a epístola preservada. Então, a epístola preservada também é um sinônimo, Bahá'u'lláh, a epístola preservada é um sinônimo de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh que é a epístola preservada. Tábua de crisólito refere-se ao livro da aliança. Esteve oculto e preservado, mas agora está manifesto e resplandecente. A tábua de crisólito está gravada e guardada nos recessos mais íntimos do livro do convênio. Como quem diz, ali está registradas as ações de todos os seres humanos, tudo que a humanidade fez nessa história do convênio, nada passa despercebido por Deus. Ainda, em palavras ocultas, agora do verso 71, Bahá'u'lláh diz, ó meus amigos, lembrai-vos da aliança que fizestes comigo no Monte Parã. Cito na sagrada região de Zamã. Chamei como testemunhas a assembleia nas alturas e os habitantes da cidade imortal. Entretanto, a ninguém encontro agora fiel ao pacto. De certo, o orgulho e a rebeldia apagaram-no dos corações, de tal modo que já não resta traço sequer. Embora eu soubesse disso, ainda esperei, não o revelando. Só antes de ver o comentário que é importante de Abdu'l-Bahá, eu queria dizer, Monte Parã, a região de Zamã, é onde, na verdade, houve a revelação de Muhammad, é onde também Ismael com Abraão, que viveram, passaram. Então, tradicionalmente, é um monte sagrado. Mas aqui está querendo representar revelações, manifestações de maneira geral. Então, Abdu'l-Bahá diz, a aliança mencionada nas palavras ocultas é a aliança e testamento que foi celebrada pela pena do Altíssimo nos recintos sagrados do Parã do amor de Deus, o ápice do tempo atemporal. Os habitantes da cidade da eternidade e a assembleia nas alturas
são almas firmes na aliança. Então vejam, amigo, quando fala de Paran aqui, esse Paran é o Paran do amor de Deus. Isso aqui remete, quando fala ápice do tempo atemporal, parece muito estranho, né? A gente fala tempo atemporal. Tempo onde não tem tempo. É uma referência ainda àquele versículo do Alcorão, né? Onde Deus se encontra com os descendentes de Adão, né? No caso, são aí as realidades sutis, o mundo das realidades sutis, que Abdu'l-Bahá explica, né? E aí ele diz também, os habitantes, olha que bonito, amigos, a posição de ser firme no convênio. Claro que essa aliança e testamento é uma referência agora, claramente, à aliança menor, né? Quando Bahá'u'lláh estabelece com os Baha'is Abdu'l-Bahá como sendo seu sucessor, né? Garantidor da unidade. E aqui Abdu'l-Bahá diz, os habitantes da cidade da eternidade, a gente já imagina o que? Anjos voando, e a assembleia nas alturas são almas firmes na aliança. Olha a posição que Abdu'l-Bahá enxerga como aqueles que são firmes na aliança, né? São chamados de habitantes da cidade da eternidade e assembleia nas alturas. Não confundir com assembleia no alto, que são os manifestantes, né, profetas e tal. Mas olha que grau elevado que Abdu'l-Bahá tem. Nós estamos acostumados a ouvir o termo assembleia no alto, né? Assembleia no alto geralmente se refere ao mundo de Malakut, onde se reúnem os manifestantes de Deus, seus profetas, seus eleitos, né? Abdu'l-Bahá, mártires, santos, fazem parte disso, né? Mas aqui Abdu'l-Bahá está usando um outro termo, assembleia nas alturas, e habitantes da cidade da eternidade, que ele se refere, são como se fossem os guardiões, ou almas firmes na aliança, vamos dizer assim, né? Não guardiões no sentido de guardião, não. Melhor corrigir, colocar almas firmes na aliança. Obrigada. Ó filho do desejo, quanto tempo voarás nos domínios do desejo? Dotei-te de asas para que alçasses voo aos reinos da santidade mística, e não às regiões da fantasia satânica. O pente também te dei, a fim de poderes alisar meu cabelo de azeviche, e não para me lacerar a garganta. Aqui Shog Effendi nos explica quais são os significados, ou um dos significados de parte desse texto. Ele diz, com relação às asas e o pente, mencionados nas palavras ocultas, isso significa o convênio de Deus. Deus me perdoe. Deveria ser a aliança de Deus aqui de novo. Este convênio, ou seja, esta aliança, foi feita para que os crentes permanecessem leais a Abdu'l-Bahá e não dilacerassem a garganta abençoada de Bahá'u'lláh, ou seja, sua abençoada causa. No entanto, eles fecharam completamente os olhos para a justiça, cometeram crimes e se entregaram a graves injustiças. A expressão alisar meu cabelo de azeviche e não para me lacerar a garganta é uma advertência alegórica de Bahá'u'lláh contra o uso indevido de qualquer coisa concedida por ele ao mundo. Já é muito, muito impressionante, né? Veja como é forte a maneira como o guardião coloca, porque apesar de tudo escrito, nós sabemos, não é objetivo nosso tratar disso aqui, né? Mas como Abdu'l-Bahá sofreu na mão daqueles que se diziam seguidores da abençoada beleza, mas que de fato não eram, porque ao negar Abdu'l-Bahá estavam negando a abençoada beleza, tá? Enfim, né? Bahá'u'lláh utilizou a imagem do pente, que antigamente, assim como tem essa figura aqui de navalha com um pente, a figura podia ser tanto um pente como uma navalha, que o barbeiro utilizava, né? Claro que vem à mente aquela história
quando o meio-irmão de Bahá'u'lláh, Mirza Yahya, foi até o barbeiro tentar convencê-lo de cortar a garganta de Bahá'u'lláh, né? Veja que é uma imagem que vem à mente com isso daqui. A gente sabe a história, como o barbeiro era fiel a Bahá'u'lláh, quase que ele corta a garganta do próprio Mirza Yahya, né? Mas por respeito a Bahá'u'lláh, ele se absteve, né, de cometer esse ato. E também, quando a gente vê aqui alisar meu cabelo de azeviche, não dá para esquecer. Tem uma passagem na Bíblia que fala que o meu Senhor, a cabeça do meu Senhor se apresenta como neve, como algodão, e seu cabelo branco como a neve. Vocês sabem que quando o Bahá'u'lláh saiu do Siachal, né, até tem aquela figura que Abdu'l-Bahá diz que viu ele com os cabelos todos despenteados. Ele saiu de cabelos brancos nos 4 meses que ele ficou preso lá. Né? E isso, para os persas, especialmente, claro que Bahá'u'lláh não tinha esse tipo de superstição, né? Mas para os persas, cabelo branco era uma maldição, né? E eles costumavam pintar. Mas, de qualquer maneira, a partir daquele momento, passaram a pintar o cabelo de Bahá'u'lláh para a sua cor original, que era essa cor de azeviche, né? A folha mais sagrada. Quando a gente vai no Arquivo Internacional, tem cabelo de Bahá'u'lláh, que é a folha mais sagrada guardou. Ela mesma muitas vezes pintou cabelo de Bahá'u'lláh. Mas, enfim, é claro que a gente sabe que a repreensão, Abdu'l-Bahá explica, né? A repreensão de Deus aos profetas de Deus, na verdade, nunca é uma repreensão a eles, porque eles são irrepreensíveis, eles são perfeitos, né? O ser humano perfeito normalmente simboliza uma repreensão ao povo deles, né? Certo, certo. Mas eu vou procurar, porque é muito bonita essa passagem. Mas se a Guide, né, já quiser dar um spoilerzinho depois na hora do chat, a gente não fica triste, né, Jorge? Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Tá, Guide? Depois, se quiser complementar, por gentileza. Obrigada. Tá. Agora, o título aqui é Os Sucessores Gêmeos. Eu não estou conseguindo ler, que para mim a tela está... Sucessores Gêmeos. Alguém pode me ajudar? Só o título. De Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá. O dia que não será seguido de noite. Ah, sim. Quer dizer, é claro que quando a gente fala de sucessor de Bahá'u'lláh, imediato Abdu'l-Bahá, né? Mas quando se fala dos sucessores de Abdu'l-Bahá, significa que a gente está falando também dos sucessores de Bahá'u'lláh, porque Bahá'u'lláh é claro em dizer que quem se afastar do seu sucessor se afastará também dele, e assim por diante. Também a mesma coisa com relação a Abdu'l-Bahá para com seu sucessor. A Casa de Justiça, ainda falando sobre a aliança, ela diz: há, no entanto, uma grande diferença entre esta e as dispensações anteriores, pois Bahá'u'lláh escreveu que este é o dia que não será seguido pela noite. Isso consta num texto do Guardião, na presença de Deus. Ele nos deu sua aliança, quer dizer, Bahá'u'lláh, né? Que provê um centro contínuo de orientação divina no mundo. A fé Bahá'í não deixou de ter homens ambiciosos que tentaram se apossar das rédeas da autoridade e deturpar a fé para seus próprios fins. Porém, sempre se despedaçaram e destituíram suas esperanças na rocha da aliança. Muito bonito esse texto, né? Quer dizer, aqui quando fala que este é o dia que não será seguido pela noite, porque, como a gente comentou lá atrás, né, essa é a primeira vez que o convênio, que a aliança e testamento são escritos. Tá? E que há garantia de que a humanidade está destinada para atingir essa unidade e paz prometidas no ciclo da promessa, né, iniciado por Adão até Muhammad. E isso vai ser assegurado pelo poder da aliança, né? Por essa força que vai durar toda a dispensação de Bahá'u'lláh até a próxima dispensação, né?
Agora, quando se fala que não será seguido de noite, eu já escutei alguns amigos dizendo, não, nunca mais tem necessidade porque não vai ter mais noite. E quando fala não é seguido de noite, é porque nós temos guia infalível durante pelo menos aí os 1000 anos, né? A começar da revelação de Bahá'u'lláh, né? Pelo menos durante 1000 anos. Mas a humanidade vai decair. Ela está longe ainda de atingir o seu ápice, né? A sua glória, o seu período áureo, né? Mas vai chegar um momento, depois de ter atingido, ter permanecido lá por um bom tempo, tal, né, vai chegar um momento que há uma queda, o sol se põe novamente. Por isso que Bahá'u'lláh já estabeleceu um convênio com futuros manifestantes. Ele fez várias menções ao próximo manifestante de Deus, né? Enfim, agora esses são os sucessores gêmeos aí, né, os filhos do convênio aí, que são chamam gêmeos, porque os dois deveriam e operam juntamente, né? O guardião e a casa de justiça. A casa de justiça esclarece. Bahá'u'lláh, o revelador da palavra de Deus neste dia, a fonte de autoridade, o manancial da justiça, o criador de uma nova ordem mundial, o instituidor da paz máxima, o inspirador e fundador de uma civilização mundial, o juiz, o legislador, o unificador e redentor de toda a humanidade, proclamou o advento do reino de Deus na Terra, formulou suas leis e determinações, enunciou seus princípios e estabeleceu suas instituições. Para dirigir e canalizar as forças liberadas por sua revelação, ele instituiu sua aliança, cujo poder tem preservado a integridade de sua fé, mantido sua unidade e estimulado sua expansão por todo o mundo através dos sucessivos ministérios de Abdu'l-Bahá e Shoghi Effendi. Continua a cumprir seu propósito vivificador através da atuação da Casa Universal de Justiça, cuja finalidade fundamental, como um dos sucessores gêmeos de Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá, é a de segurar a continuidade daquela autoridade divinamente designada que flui da fonte da fé, de salvaguardar a unidade de seus seguidores e de manter a integridade e flexibilidade de seus ensinamentos. Esse texto é muito lindo, é muito forte, porque, primeiro, se alguém acha que a função da Casa de Justiça é meramente administrativa, né, esse texto esclarece muito. Continua a cumprir seu propósito vivificador, ou seja, o espírito de Bahá'u'lláh chega ao mundo através da intermediação da Casa Universal de Justiça, né, como o pivô do convênio vivo em nosso meio, tá? Que é um privilégio que nenhuma das religiões anteriores teve, né? Esse é um dos grandes diferenciais da fé Bahá'í, da revelação de Bahá'u'lláh, porque tudo emanou da pena dele. Com relação a isso, eu queria dizer o seguinte, né? Essa resposta, sim, amigos, isso é uma maneira muito pessoal de encarar a vida como Bahá'í no momento que a humanidade passa por tremendas provações, né, que abalam muitas vezes até os crentes. E aqui eu vou trazer 2 textos. Um deles em que Bahá'u'lláh deixa muito claro, porque muitas vezes a gente acha, eu me declarei, eu aceito o manifestante de Deus para essa época, eu estou garantido, que bom. Não. Bahá'u'lláh tem um texto do Kitab-i-Khan, né, no Livro da Certeza, em que ele fala: meditai profundamente para que se vos revele o segredo das coisas invisíveis, e assim possais inalar a doçura de uma fragrância espiritual e imperecível, e reconhecer o fato de que o Onipotente sempre prova seus servos, desde os tempos imemoriais, e por toda a eternidade continuará a prová-los, a fim de que a luz se distinga das trevas,
A verdade se diferencia da falsidade, o certo do errado, o esclarecimento do engano, a felicidade da desventura e as rosas se distingam dos espinhos. Assim mesmo como ele revelou. Pensam os homens ao dizerem, nós acreditamos, que serão deixados em paz sem serem submetidos à prova? Essa última frase é do Alcorão, é de Muhammad. Né? Então, veja, ao dizer sim, né, será que nós achamos que solucionamos tudo? Né? Não vamos mais vamos ser deixados em paz e não vamos mais passar por provações? Bahá'u'lláh deixa claro que não é assim. Né? E aí, a Casa Universal de Justiça, no Resvan desse ano, ela comenta, justamente falando desse cenário mundial e da necessidade de nós, Bahá'ís, né, fortalecermos as mentes e espíritos, né, ou seja, dos testes espirituais e mentais. Ela diz, eles precisam fortalecer suas mentes e espíritos contra os testes que certamente virão, para evitar que prejudiquem a integridade de seus esforços. Mas os Bahá'ís bem sabem que, quaisquer que sejam as tempestades por vir, a arca da causa está preparada para todas elas. Sucessivas etapas de sua jornada já testemunharam resistir às intempéries e galgar as ondas. A arca, né? Ela está agora destinada a singrar novos horizontes. As confirmações do Todo-Poderoso são as rajadas de vento que lhes enfunam as velas e a impulsionam rumo ao seu destino. E a aliança é a sua estrela guia, que mantém a nave sagrada em seu curso seguro e certo. Que as hostes celestiais façam descer bênçãos sobre todos aqueles que nela navegam. E esse aqui é o nosso último também. Aqui eu escrevi, todos temos um chamado, qual vai ser a nossa resposta? Vou começar por esse texto da Casa de Justiça, né, daquela mensagem dirigida à Conferência dos Corpos Continentais Conselheiros, datada de 31/12 do ano passado. A Casa diz, a série, aliás, antes eu vou ler do lado esquerdo, é um texto de uma tradução ainda não autorizada do Bayan Persa para o inglês, que eu fiz uma tradução não autorizada para o português. Tá? Desculpa que eu vou começar por ela. E essa é muito interessante porque tem a ver com essa resposta, né, que nós temos que estar sempre dando a Deus, né? Como se ele estivesse constantemente nos perguntando. E aí o Bab diz, da mesma forma, se alguém fizer uma pergunta, o questionado deve responder de maneira precisa. Talvez no dia da manifestação de Deus, ninguém permaneça ignorante daquele sublime sol. E quando ele revelar a palavra divina, não sou eu teu Senhor, todos responderão com sim. Na verdade, a injunção para responder foi ordenada para nenhum outro propósito exceto este. Mas suas obrigações se estendem até o último átomo da existência. É um servo dotado de discernimento quem responde a Deus em todos os graus e em todas as circunstâncias. Que lindo! É uma incumbência que o Bab nos deu. E a Casa de Justiça diz, a série de planos globais que começou no Resvan durará 25 anos completos. Ela conduzirá a Arca da Causa para o 3º século da Era Bahá'í e será finalizada no Resvan de 2046. Durante esse período, o mundo Bahá'í focará num único propósito, o de liberar em medidas cada vez maiores o poder da fé de construção de sociedade.
a dedicação a este propósito geral exigirá um aumento adicional na capacidade do indivíduo Bahá'í, da comunidade local e das instituições da fé. Cada um desses 3 constantes protagonistas do plano tem um papel a desempenhar, e cada um tem capacidades e qualidades que precisam ser desenvolvidas. Então, quanto à pergunta que é feita lá em cima, qual será a nossa resposta, né? Eu não vejo outra resposta, porque nós todos nascemos para responder sim, um sim amoroso. Porque eu sinto que o maior dever, nós Bahá'ís, desta era específica, é cada vez mais desenvolver um amor profundo pela causa universal de justiça. Eu acho que muitas vezes nós não sabemos dar o devido valor para essa instituição que a pena de Bahá'u'lláh determinou para nos guiar. Infalível, né? E que com todo amor e paciência nos conduz como o mundo Bahá'í. Eu acho que esse é um dos grandes deveres, é óbvio, amar a Casa de Justiça não significa só orar e tudo mais, mas também estudar com cada profundidade, estudar frequentemente, procurar meditar, refletir sobre sua mensagem, porque esse é o propósito de Deus, suas mensagens, né? Esse é o propósito de Deus para a humanidade de hoje. É a tradução das palavras de Bahá'u'lláh, não como interpretação, né, mas a atualização delas para a realidade do mundo de hoje, né? As palavras de Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi, traduzidas em realidade e ação no mundo de hoje. Com isso eu encerro e agradeço a participação dos amigos.